Hello, my students. We are here again to start our English class, alright? Nós estamos aqui para iniciarmos a nossa aula. Welcome to our class, English class. Hoje, dia 8 de maio de 2020. Nós vamos ter uma aula revisional que vocês viram lá na segunda série do ensino médio, e no terceirão, novamente, ela vem tomando aí espaço para que a gente possa entender algumas das principais prepositions que nós usamos durante o dia a dia no inglês. A primeira parte, ela está dividida em três grandes partes. A primeira parte da prepositions são as prepositions time, são aquelas que vão indicar tempo, certo? Existem as prepositions que vão indicar place, lugar, e outras que vão indicar when, quando aconteceu. Então, essas são as principais prepositions do time. Lembrem, eu vou explicando, mas nós depois teremos algumas atividades em cima dessas prepositions. Elas são muito importantes nas interpretações de textos e principalmente para o Enem, para os vestibulares que vocês aí vão prestar. Then, look the schedule. Vamos olhar o quadro, a tabela aqui, né? Nós temos as principais aqui, prepositions, on, in, at, since. Essas prepositions e outras mais que nós vamos ver, elas vão indicar time, tempo, tá? On, nós usaremos antes dos dias da semana. For example, on Monday. Na segunda-feira. Days of the week. On Monday. In, usaremos antes. Before. Month. Seasons. Time of day. Year. After a certain period of time. When. Quando a ação aconteceu. Vamos lá no português. In, usaremos antes dos meses do ano. January, May, March, April. Seasons, estações do ano. Winter, summer, ok? Time of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening. Por exemplo, for example, agora, nós estamos no período in the morning, de manhã. Estamos tendo aula de manhã. After a certain period. Antes de algum período de tempo, né? Quando isso vai acontecer? In an hour, dentro de uma hora. When? Dentro de algum período. In an hour, dentro de algum período. Você vai falar, dentro de 5 minutos. In 5 minutes. Também representamos year, antes dos anos. Usaremos a preposition in 2006. 2006. Então, a preposição in aqui, usada antes de meses, estações, período do dia, ano e algum tempo determinado, algum período de tempo determinado. A preposition at, nós temos aqui em inglês, in English, for night, for weekend, a certain point of the time, when, quando a ação acontece, diferentemente de on e in. A preposition at, nós usaremos quando for a noite completa. Eu trabalho à noite. I work at night. Eu trabalho a noite toda. Se eu disser
I work in the evening. Eu trabalho um período da noite só, não o período todo, tá? Então, at night é quando se refere à noite toda. For weekend, quando você diz que você gosta de trabalhar nos finais de semana. I love to work at the weekend. At the weekend. Isso acontece somente nos finais de semana. This happens only at the weekend. This happens only at the weekend. Isso acontece só nos finais de semana. E quando você fala em período de parte de horas, né? Para as horas, qualquer horário, eu almoço ao meio-dia. I have lunch at 12 o'clock. At 9:30. Então, antes de horas, quando algo vai acontecer, ou sempre repete nos fins de semana, e quando representa a noite. Mas também podemos usar, que a gente vai ver quando for places, tá? Que nós vamos ter algum local específico para isso, para nós usarmos. E a preposition, ou também chamada, dependendo do tempo verbal, since, por favor, não é science, tá? Então a pronúncia é since, que nós usaremos para determinar um período de tempo de algo que aconteceu lá no passado. Eu fui a São Paulo ano passado. A São Paulo ano passado. Eu vou usar last year, ano passado. Mas vamos supor, eu moro em José Bonifácio desde 1980. É uma ação, né, que está num período no passado e continua now, continua até o momento. Como seria a frase, o exemplo em inglês? I have lived in José Bonifácio since 1980. I will repeat. Eu vou repetir. I live in José Bonifácio since 1980. Então, a ação começou no passado e está até agora no presente. Continuando ainda as nossas prepositions. As prepositions, time. Temos a preposition for, ago, before, to, past, to, till or until. Repeat again here, till or until, and by. Look at this. Essas preposições, classe, elas não têm uma regra específica, como a gente vê em particular, como, por exemplo, as prepositions in, on e at, elas têm uma regra mais específica. As prepositions for, ago, before, to, past, nós falamos que elas têm que ser by heart, tem que ser decoração. Isto no português, decoreba. Memorization, memorizar, elas não têm uma regra específica. A gente usa o for quando queremos especificar um período de tempo que aquilo no local que você está. Por exemplo, eu estou aqui assistindo a aula do Elião há 1 hora. I have here watching the class for 2 hours, or English class for 2 hours, or Hélio's class for 2 hours, for 2 years, for 2 days. Há 2 anos, há 2 horas, quando eu quero especificar isto, tá? Ago é uma marca do Simple Past. É algo que não volta mais. Isto aconteceu há 2 anos. This happened 2 years ago. Isso aconteceu há 2 anos. Quer dizer que a ação não repete. Ela não vai voltar. É Simple Past. Tá? O before indica uma ação que vem antes.
before 2004, aquilo que aconteceu antes do ano de 2004, tá? A preposition to é quando eu vou falar horas. Nesse caso, ela está especificando horas. 10 to 6. 10 para 6. Lembra, horas exatas eu digo at 2 o'clock. Mas eu também posso usar metade, at 9:30. Mas quando faltam as horas, faltam 10 para 6, eu vou colocar o 10. O to, que indica tempo. To 6, 10 minutos para as 6 horas. O past, também usado para horas, quando eu vou dizer que passaram-se 10 minutos das 6. 10 past 6. 10 past 6. 10 passaram. Ok, then, vamos lá. Então, 10 past, passaram 10 minutos. To, till, until. Eles vão indicar um começo até um fim. Por exemplo, eu vou de José Bonifácio a Rio Preto. I will go from José Bonifácio, to São José do Rio Preto. Or from José Bonifácio to São José do Rio Preto. O exemplo, origem, de onde você saiu e para onde você vai, certo? A preposição till também tem um significado quando você fala que o feriado só cai na sexta-feira. Por exemplo, in the sense of how long something is going to last. Quando algo indica que vai demorar para acontecer. O till aqui, ele diz, he is on holiday until Friday. Ele vai estar de férias até sexta-feira, tá? Então ele entrou num período de férias de um dia anterior lá e vai ficar até esse dia. E o by, ele vai indicar uma outra expressão, certo? O by, normalmente, é quando você quer ressaltar que você vai estar por volta de, né? Então, I will be back by 6 o'clock. Eu vou estar de volta lá pelas 6 horas, a.m. or p.m. By 11 o'clock, I had read 5 pages. Até as 11 horas, eu já terei lido, né? Ou eu tinha lido 5 páginas do livro, tá? Então, o by, ele pode indicar esse período em que as coisas estão acontecendo, que eu vou repetir. Lembrem que ela também tem um significado de locomoção, tá? Por exemplo, ir de carro de um lugar para o outro. I go by car, I go by bike, I go by plane. Quando algo é escrito por alguém, por exemplo, this book was written by Peter. Esse livro foi escrito por Pedro. Usamos a preposition by. Mas no caso, como é time, ela está dizendo desse período. I will be back by 6 o'clock. Eu estarei de volta lá pelas 6 horas, ou até às 6 horas, como vocês quiserem utilizar na hora da tradução. Pessoal, eu acho que como as preposições, né, elas são bem longas e a gente tem muita coisinha ainda pela frente para ver, eu vou terminando a aulinha hoje por aqui, tá? Para que vocês possam depois estar tirando as dúvidas logo mais aí comigo, tá? E eu vou enviar também atividades, tá? Como hoje nós iremos corrigir logo mais, né, na nossa aulinha, no nosso encontro online, a gente vai corrigir aquela folhinha da quarentena, mas eu enviarei as atividades para que no nosso próximo encontro de inglês, terminando a nossa aula das prepositions, a gente vai fazer as atividades corrigindo as prepositions, ok? Eu os aguardarei até daqui a pouco, se Deus quiser. Beijos, amo vocês, tá bom?